Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, em vós termine, tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católico de Verdade. Eu já fiz uma live uma vez falando a respeito dos messes, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Falando da farra dos ministros extraordinários, que muitos agem por conta própria, sem autorização nenhuma do sacerdote, mas eu preciso fazer um outro vídeo falando desse assunto, porque é gritante, um grande problema dos ministros extraordinários. E qual é, Tiago? A falta de formação. Olha, eu digo com propriedade, eu não posso generalizar, mas creio eu que mais de 70%, 80% dos ministros extraordinários não têm uma formação necessária para ser ministro, não tem uma base católica necessária para ser ministro, e é onde ocorrem os problemas. Então, nós precisamos colocar aquela situação que muitos estão errando também, fazendo por ignorância. Eu vou colocar um vídeo que chegou até mim pelo Instagram, e é por conta desse vídeo que eu decidi de fazer esse vídeo para tratar da formação dos ministros extraordinários. Prestem atenção. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Depois de ver esse vídeo, nós podemos constatar que a ministra que está conduzindo essa adoração em uma comunidade, ela provavelmente não tem formação e ela não sabe como agir em uma exposição do Santíssimo Sacramento, que um ministro extraordinário ele só pode colocar ali no ostensório e tirar. Ele não pode carregar o ostensório. Tá? Então é uma falta de formação. E este caso, eu não estou denunciando este caso, mas eu estou denunciando que o que ocorreu neste vídeo ocorre em muitas pequenas comunidades no Brasil todo, pela falta de formação. Agora eu pergunto, e seja sincero, eu já fui ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, e quando ministro, eu nunca havia lido a Sacrosanto Concílio, ou a Instrução Geral do Missal Romano, eu não tive essa formação. A formação que me foi passada para me tornar um ministro extraordinário foi uma formação fraquíssima, com umas perguntas e respostas, sabe? Ali não se tinha base nenhuma de catolicismo, de vida sacramental, e também não tinha base nenhuma do que é o papel do ministro e do que o ministro pode fazer ou não na liturgia. Não tinha nada disso. Então, meus irmãos, o que eu posso constatar e o que eu poderia indicar nesse caso? Primeiro, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Para ser ministro, ele precisa ler a Instrução Geral do Missal Romano e a Sacrosantum Concílio. Tá? Formação básica para os ministros extraordinários. Aliás, deveria ser unificado.
toda a formação, preparação para ministros extraordinários deveria ser lido e explicado junto com os ministros a Instrução Geral do Missal Romano e a Sacrosanto Concílio. Tá. É o básico. Fora outras bases do catolicismo, mas este é o mínimo básico. Se você é ministro e não ainda teve essa formação, busque e se prepare. É o mínimo. Então, hoje é gritante que muitos abusos litúrgicos por parte dos ministros, na realidade é uma omissão dos padres. Porque quem tem que formar os ministros? Os padres. Eu vou dar um exemplo. Na cidade de Cambira, que é a paróquia onde eu participava, não participo mais, onde eu fui ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. No meu tempo, nenhum ministro tinha condição de ser ministro. Tá? Inclusive eu. Depois que eu saí, foram investidos, porque diz que faz a investidura do ministro ali, foram investidos ali de ministros 50, 60 pessoas, talvez até mais. E uma vez por mês se tem uma celebração nas comunidades onde os ministros celebram. Tem um dia do mês que tem umas 30 celebrações aí na cidade toda. Infelizmente, 90% dos ministros não tem condição de ser ministro. Não vive nenhuma vida sacramental na igreja. Ou seja, não vai toda semana na missa e outros não se confessam com frequência, não tem uma noção do que é uma vida sacramental. E se não tem uma noção do que é ser católico e ter uma vida sacramental, como que vai ter uma noção de ser um ministro extraordinário, meus irmãos? Por quê? Porque o ministro extraordinário, ele lida diretamente com o quê? Com Jesus, que está vivo, presente na Sacratíssima Comunhão Eucarística. Então, o ministro, ele lida diretamente com isso. O ministro, ele carrega, ele transporta, ele, entre aspas, purifica Jesus. O que é mais importante que nós temos na igreja? Ou seja, como que muitos leigos que não têm a mínima condição estão fazendo esse papel? Agora, se você está vendo esse vídeo, você precisa melhorar no seu serviço. Obviamente, existem aqueles que já leram muitos documentos da igreja, que entendem muito bem o seu papel, que fazem muito bem esse papel de levar a comunhão para os enfermos, porque este é o principal serviço. O principal serviço do ministro extraordinário é esse: levar comunhão para os enfermos. Não é servir na missa. Servir na missa acaba sendo uma necessidade por falta de diáconos e para, entre aspas, não deixar a celebração da missa maior na questão de tempo. Vamos colocar assim. Então, meus irmãos, se faz necessário uma grande revisão, se faz necessário uma grande força-tarefa, vamos dizer assim, para se ter uma formação boa para quem tem essa função, quem está executando essa função.
A igreja, assim como ela fez a reforma do missal, tudo, ela precisa ter um manual muito bem escrito do que é o papel do ministro extraordinário, por que existe ministro extraordinário. Ele não substitui o padre, não é para celebrar a missa, não é para fazer celebração da palavra com a Eucaristia, não. A função principal é levar comunhão àquele que está doente. Só para isso foi criado. Depois se abriu umas exceções à regra para ajudar também na liturgia, por falta de coroinhas, acólitos e também por falta de diáconos nas nossas comunidades. Então, na distribuição da comunhão na missa, eles ajudam também. Muitas vezes ajudam até no santo sacrifício da missa, que deveria ter ali os cerimoniários, os acólitos, os coroinhas, e não tem na comunidade. E acaba que os ministros ajudam. Mas não é essa a função deles. Então nós precisamos ter uma formação desenvolvida, baseada nos documentos da igreja, para explicar a função, o papel, o que pode, o que não pode, os ministros extraordinários. É urgente que se tenha um alinhamento, porque isso ajudaria muito para que não aconteçam os abusos litúrgicos e as muitas coisas erradas que têm acontecido, infelizmente, por falta de formação. Tá bom, meus irmãos? Desculpe o meu desabafo, mas eu precisava falar sobre isso. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!